pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo aqui pra você assistir. Mas na temporada nova eu vou levar vocês ao redor do mundo e vocês vão conhecer outros tipos de intercâmbio, né? O que vai ser muito legal. Então se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve, que esse canal está rumo aos 100 mil inscritos. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi, Pri. Meu nome é Ana Liz, eu tenho 49 anos, sou natural do Rio de Janeiro e gostaria de contar para você e para as suas ouvintes uma história de 30 anos atrás, né, que começa 30 anos atrás, de um intercâmbio que eu fiz para a Inglaterra, ou seja, eu sou a vovó do intercâmbio, se você considerar, né, que fiz um intercâmbio há 30 anos atrás. E como tudo isso, tudo que eu fiz nesse percurso, culminou com um final muito feliz, uma história muito feliz. Então eu vou começar a contar. Eu quero antes dar um pouco de contexto, porque eu sempre fui apaixonada pela Inglaterra, sempre buscava ler livros, e aqueles livros da Agatha Christie, que eu tinha lido a coleção inteira, que falava de umas cidadezinhas e aqueles campos verdes e aquele jeito inglês, aquilo me fascinava, eu era obcecada com a Inglaterra. Tanto é que eu comecei a aprender inglês sozinha aos 10 anos, 11 anos. Eu costumava comprar semanalmente, existia fascículos, né, que você comprava no jornaleiro toda semana e que vinham com uma fita cassete para os seus ouvintes que não conhecem essa palavra, né, fita cassete, vai procurar no Google, porque essa era a forma que a gente conseguia ouvir ou aprender uma outra coisa. Então era comprando fitas cassetes e fascículos mensalmente nas bancas de jornal. E foi assim que eu fui aprendendo inglês e aprendi tanto, né, bastante, porque quando eu fiz uma prova para saber em que nível eu estava, eu já passei para o avançado 2, eu lembro que na época, e assim eu segui sempre querendo aprender mais e mais. E o meu sonho da Inglaterra sempre existiu. O meu sonho era comprar uma casinha na Inglaterra, morar na Inglaterra, aqui onde hoje eu moro, né? Minha mãe sabia sempre desse sonho meu, né? Estava ciente, mas como a gente não tinha muito dinheiro, né? Não venho de uma família rica, uma família classe média, não me faltava nada, mas não tinha muito dinheiro. E há 30 anos atrás, vocês podem imaginar, né? Era mais difícil ainda fazer essas viagens internacionais, porque as passagens eram caríssimas e tudo veio evoluindo. Hoje em dia é muito mais barato, mas naquela época era muito caro, era uma coisa de outro mundo. Não era para qualquer um que conseguia viajar, não. Então minha mãe uma vez, olhando o anúncio que saiu numa coluninha de jornal sobre uma agência de viagens que estava ajudando pessoas a fazerem intercâmbio, né, para a Inglaterra, ela me veio com aquele pedacinho de jornal e falou: Annelise, olha aqui, olha, você quer ir para a Inglaterra, mas eu posso te mandar só por 2 semanas. Você prefere, que você vai fazer 19 anos agora, você prefere 2 semanas na Inglaterra para estudar ou ganhar um carrinho velho? Pensa bem, porque se você ganhar um carrinho velho, você vai ter para sempre, o tempo, por muito tempo, né? Se você for para a Inglaterra, você vai passar 2 semanas só. Mas eu não tive dúvidas, né? Eu queria ir para a Inglaterra, fiquei encantada com aquela coisa, com aquela história. Não, vou, e consultamos essa agência de viagens. Enfim, eu fiz o meu primeiro intercâmbio na Inglaterra, quando eu tinha 19 anos, quer dizer, 30 anos atrás, através do qual eu obtive, né? Prestei prova e consegui o meu primeiro diploma, que era The London Chamber of Industry and Commerce, e eu era Spoken English for Industry and Commerce, avançado, que era da Câmara de Indústria e Comércio
de Londres, né, que era o inglês falado para indústria e comércio. Foi o primeiro diploma que eu consegui na Inglaterra. Voltei para o Brasil após aquelas 2 semanas, logo arrumei um emprego, fui trabalhar num banco, um banco inglês no Brasil, no Rio de Janeiro, e fiquei trabalhando nesse banco por uns 2 anos, 3 anos. Sempre que eu podia, tirava férias, vinha para a Inglaterra de novo, fazia um cursinho rápido assim de 3 semanas das minhas férias, dessa vez pagando com o meu próprio dinheiro, né? Que eu já estava trabalhando, ganhava direitinho no banco, mas todo ano que eu tinha espaço que eu tinha de férias era para ir para a Inglaterra. Foi assim que, apesar de eu morrer de saudade da Inglaterra o tempo todo, é que eu ficava matando as saudades da Inglaterra nas minhas férias. Eu vinha e voltava ao Brasil, vinha e voltava ao Brasil, e assim foi até que, infelizmente, o banco inglês fechou as portas e eu me vi desempregada, né? Não tinha mais aquele trabalho. E eu me vi numa situação frustrante, porque o que eu faria, né? O que eu vou fazer da minha vida? Mas como eu estava sendo mandada embora, porque o banco estava fechando, tinha um dinheiro bom de rescisão contratual e eu tinha um carro novo na época, né? Porque eu trabalhei, juntei. Então eu vendi tudo que eu tinha, carro e mais o dinheiro da rescisão contratual. E resolvi que agora eu vou para a Inglaterra sem estar restrita àqueles períodozinhos de férias. Então, dessa vez eu podia ficar um tempo maior. Voltei naquela agência de viagens com a qual eu fui a primeira vez e fui consultá-los sobre cursos aqui na Inglaterra mais longos. Então eu descobri que eles tinham, na Inglaterra existe um curso chamado Access Course, que é um curso de acesso para a universidade, ou seja, um nivelamento para estrangeiros, né, para eles alcançarem o nível de entrar numa universidade na Inglaterra. E eu decidi que essa era uma boa escolha para mim. Com isso eu juntei tudo que eu tinha. Vim para a Inglaterra para ficar 6 meses. Dessa vez eu fui para a cidade de Bournemouth, num intercâmbio novamente, né, numa casa de família. A minha família aqui em Bournemouth era maravilhosa, até hoje eu tenho contato com eles. Era uma família metade inglesa e metade indiana. A mãe era indiana. E era uma casa enorme, de 3 andares, que tinha 9 quartos. Inclusive eles alugavam quartos para estudantes, né? Na casa sempre tinha um estudante novo e a família tinha 4 filhos. Quer dizer, na verdade eu quase fui uma au pair sem ser au pair para essa família, sem ganhar para ser au pair e sem ser au pair, porque eu adorava, eu ficava com as crianças, a gente brincava, a gente se divertia e a gente fazia parte daquela família. E eu adorei essa família, até hoje eles estão no meu coração. Fazendo o Access Course, nesses 6 meses, pintou uma oportunidade para mim. Eram dois ou 3 professores que eu tinha, né, o Access Course. Eram vários professores, eles todos estavam me elogiando bastante com a minha capacidade, o seu inglês é ótimo, tarará, tarará. Falaram, vem cá, Annalise, você está fazendo esse Access para entrar para a universidade na Inglaterra, mas por que você não tenta um mestrado? Porque você tem o conhecimento suficiente, você tem o inglês bom para você entrar na universidade, por que você não tenta um mestrado? E aí eu fui saber preço de mestrado, em quais universidades eu podia tentar, né? Então eu fui atrás disso e consegui uma aprovação na Universidade de Southampton, que fica perto da cidade onde eu morava, que era Bournemouth, e era um curso de 2 anos, mestrado em finanças, MBA em finanças, e eu resolvi que eu ia fazer. O meu dinheiro já estava acabando, dessa vez eu tive que contar novamente com a minha mãe, com ajuda, né, para pagar o curso, que era um curso caríssimo, né? Ela me ajudou bastante e eu prossegui nos meus estudos e continuei aqui na Inglaterra. Nesse meio tempo, antes de eu começar o meu curso, o MBA, eu já tinha sido aprovada pela Universidade de Southampton. Eu ia começar, acho que era em setembro. Em julho, eu descobri que estava grávida. Isso mesmo, porque eu tinha me apaixonado assim por um menino da casa onde a gente morava, um dos estudantes também que estava na casa, e a gente tinha namorado, teve um relacionamento e eu engravidei. Acontece que pior,
coisas piores podem acontecer, né? Eu prestes a começar o meu mestrado, o que acontece? O que ia ser da minha vida? Eu prestes para realizar aquele sonho e eu estava grávida e, para piorar, eu peguei rubéola. Peguei do meu primo que tinha ido me visitar, ele pegou rubéola não sei de onde e eu peguei rubéola. E se vocês não sabem, uma grávida com rubéola é uma coisa muito séria. É quase 100% de chance de ter algum problema, o filho ter algum problema. Ou seja, pode nascer cego, pode nascer com, sei lá, sem um braço, uma coisa assim. Então, conversando com o meu ginecologista no Brasil, ele falou, olha, se fosse minha filha, eu mandava abortar. E aí foi assim que, sofrendo bastante, assim, passei muita dificuldade, estava me sentindo muito mal, porque além de eu estar me passando mal da rubéola, eu estava grávida, então estava com enjoo, e eu não sabia o que ia fazer da minha vida, ligava para minha mãe quase todo dia no telefone, aquelas contas altíssimas, porque nessa época não existia o WhatsApp, né? Então a gente podia ligar a cobrar do telefone, do orelhão, aquelas orelhões vermelhinhos, aquelas phone box, né? E foi assim que eu acabei tendo que fazer um aborto na Inglaterra, prestes a começar o meu curso do MBA. Passei por isso, tive que voltar lá depois, porque eu tive restos placentais, mas infelizmente eu tive que tirar uma criança, o que me deixa muito triste, porque hoje em dia eu não tenho filhos, já passei da idade de ter filhos, era um filho que eu gostaria de ter tido, estava numa idade boa, embora fosse um momento não tão bom para ter filho, porque eu ia começar o meu mestrado, mas se fosse o desejo de Deus, eu queria ter tido essa criança, mas infelizmente com rubéola não é possível. Então é legal aqui na Inglaterra, você pode, o aborto é legal, ainda por cima com a rubéola eles nem questionaram muito. Eu fui a um psicólogo, tem um psicólogo que você faz uma entrevista, mas tudo ok. E foi aí que eu continuei, segui em frente, passei aquela fase, uma fase difícil, até tenho poesias escritas nessa época, né? Mas foi uma fase muito difícil minha. Depois eu continuei, fiz o meu mestrado, 2 anos de mestrado, me formei. Quando eu consegui, com um diploma numa universidade inglesa, um mestrado na Inglaterra, que nessa época não era hoje em dia, né, gente? Eu acho que foi em 97, então já vê, 20 anos atrás que eu me formei no mestrado. Não era uma coisa tão fácil, não era uma coisa corriqueira, que você conseguia a qualquer hora, né? Eu queria muito ficar na Inglaterra. Mas eu era tupiniquim, brasileira tupiniquim, não tinha nenhuma descendência, não tinha como ficar na Inglaterra, eu ia ficar, ou ficava ilegal, coisa que eu não queria, porque você sabe que se você fica ilegal num país, você, quando sai dele, você não pode voltar mais, você é persona não grata, ou ficava ilegal ou voltava para o Brasil. No final das contas, eu decidi voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu fiquei muito infeliz, entrei em uma depressão que vocês nem imaginam, eu não conseguia me adaptar, principalmente porque a Inglaterra tinha sido tudo que eu sempre quis, era aquilo tudo que eu sonhava e muito mais. E eu então voltei, passei 7 anos no Brasil, muito triste, muito deprimida. Lógico que eu continuei na minha carreira profissional, nessa época eu tinha meu currículo estava muito bom, né? Eu tinha conseguido empregos ótimos, trabalhei em 2 multinacionais alemães, com isso eu resolvi aprender o alemão também, mas a minha vida se restringia a estudo e trabalho. Não queria nunca me apegar a nada no Brasil, que depois, quando eu pintasse uma oportunidade, eu podia sair do país, podia vir para a Inglaterra. E eu fiquei à espera dessa oportunidade durante 7 anos. Então, como eu falei, eu resolvi aprender o alemão. Com isso, arrumei um cargo de gerência numa outra empresa alemã, que eu era muito bem remunerada, tinha um cargo muito bom, mas sempre com aquele sonho da Inglaterra. E se uma vez eu pensei assim, se eu não fizer alguma coisa, eu fico aqui esperando a oportunidade não está aparecendo. Se eu não fizer alguma coisa, isso não vai acontecer. Meu sonho da casinha na Inglaterra não vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão.
pedi demissão. Meus colegas e meu chefe ficaram abismados. Como é que essa menina vai pedir demissão? O que você vai fazer? Eu falei, não interessa, eu vou para a Inglaterra, que a Inglaterra está me chamando. São 7 anos de Brasil que eu não me conformo, que eu tô deprimida, que eu tô presa. Eu preciso ir para a minha terra, na terra que eu amo. E é só assim eu vou poder realizar meu sonho. Eu vou com a cara e com a coragem. Meus colegas perguntam, mas você já tem emprego lá? Eu falei, não tenho. Você pode trabalhar lá? Eu falei, não posso. Eu sou tupiniquim brasileira, não tenho nenhum passaporte europeu, não tenho nada, mas eu vou. Porque eu descobri que se existia, hoje em dia existe também, ainda mais com o Brexit, um sistema de pontos. Que se você alcançar determinados pontos, né, uma quantidade de pontos, eles consideram você, mesmo sendo uma estrangeira, sem nenhum passaporte europeu, para morar na Inglaterra. E eu falei, não, eu vou com sistema de pontos, sem dúvida eu vou tentar, essa é a minha decisão. O gerente de recursos humanos da minha empresa, com pena de mim, né, falou, não, como é que essa menina vai para a Inglaterra com a cara e com a coragem, abandonar esse empregaço de qualquer maneira assim? Ele falou comigo, Annalise, vamos fazer uma coisa, em vez de eu escrever uma carta de recomendação para você, eu vou falar com a nossa sede na Inglaterra para fazer uma carta de recomendação local, porque aí fica mais fácil para você tentar arrumar um emprego, né? Lógico que uma carta da empresa no Brasil é uma coisa, uma carta da mesma empresa na Inglaterra para você arrumar um emprego na Inglaterra é outra coisa. E ele então fez isso por mim, escreveu para os recursos humanos na Inglaterra, para a empresa da Inglaterra, falou, olha, essa menina assim assado, ela é gerente de trade marketing no Brasil, ela precisa de um emprego e ela quer uma carta de recomendação da Inglaterra para ela, né? Os recursos humanos da Inglaterra disseram, mas ela é gerente de trade marketing no Brasil? Mas veja só, acabou de abrir aqui uma vaga para gerente de trade marketing aqui na Inglaterra. Então vocês estão vendo que isso é o universo conspirando a favor, né? E assim eu fiz. Foi só o tempo de arrumar minha papelada, arrumar meu visto. A minha empresa me patrocinou na Inglaterra. Fiz uma videoconferência com o meu chefe, o que veio a ser meu chefe no futuro. Do Brasil, ele fez uma videoconferência comigo e gostou de mim e tal. Fui contratada, foi só a documentação chegar e tudo. E eu vim para a Inglaterra de vez em julho de 2003. Vai fazer 18 anos, praticamente são 18 anos. E foi assim que eu vim. Assim que eu cheguei, eu lembro de eu parar num ponto de ônibus, olhar para o chão, estava esperando o ônibus para ir para o centro da cidade, e eu falei, Inglaterra, eu te conquistei. Desses quase 20 anos, foram 5 anos trabalhando pela empresa para eu poder adquirir a minha residência permanente no Reino Unido, mais 2 anos pela mesma empresa para eu poder solicitar a cidadania. Então, hoje em dia, eu sou cidadã britânica e cidadã brasileira, eu tenho dupla cidadania. Eu sou muito orgulhosa disso porque eu não precisei de antecedente de parente nenhum, nem de casar para conseguir visto, para conseguir passaporte. Hoje eu tenho meu passaporte vermelhinho por mérito meu, por trabalho. Foram quase 16 anos trabalhando para a empresa aqui na Inglaterra, até que minha história não acabou. Não foi assim uma fase muito boa. Até que eu tive que parar de trabalhar há uns 4 anos atrás, mais ou menos, porque eu contraí esclerose múltipla. Infelizmente, aos poucos eu tive que ir parando de trabalhar, porque eu comecei trabalhando de casa, alguns dias de casa, alguns dias do escritório. Infelizmente, essa doença é uma doença neurológica que te traz muita fadiga, muito cansaço, pode afetar a sua coordenação das mãos, das pernas, que o meu caso é com o meu equilíbrio, que eu sou muito assim vacilante, né? E o cansaço era muito grande, então eu tive que parar. Mas não me dei por vencida. Aí eu não me dei por vencida ainda. Eu hoje em dia sou casada, moro numa casinha inglesa
maravilhosa que a gente chama de chocolate box, é bem típica inglesa de campo. Eu moro no condado de Wiltshire, cercada de planícies e cercada de verde por todos os lados. Hoje em dia eu sou casada, moro com meus 4 cachorrinhos, que eu amo muito. Eu hoje realizei o meu sonho. Apesar de eu ter tido que parar de trabalhar, eu me sinto satisfeita porque eu sou realizada profissionalmente, realizada pessoalmente, na minha vida pessoal. Infelizmente eu não tive filhos, mas isso Deus é que sabe o porquê das coisas, mas eu consegui. Então eu queria dividir a minha história com vocês. É uma história que eu tive que resumir muito, porque 30 anos de história do meu intercâmbio, resumidos em aqui 20, 30 minutos, é muito difícil, mas a mensagem que eu queria dar para vocês é que se vocês têm um sonho, sabe, tem que correr atrás. Quando você está atrás do seu sonho, já dizia o Paulo Coelho, o universo inteiro conspira a favor do seu sonho, né? A seu favor. Eu sou a prova viva disso. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Um beijo a todos, boa sorte com seus sonhos. Beijos a Pri, beijos a toda a sua audiência. A gente se vê por aí. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento de alguma coisa, vocês podem me contactar no meu Instagram. Apesar do meu Instagram ser todo voltado aos meus filhotinhos, meus cachorrinhos, mas vocês entram lá e me mandam uma mensagem. Um beijo a todos. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça que no mês de outubro teremos 30 dias seguidos de vídeo, então já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dessas histórias. E se você foi au pair ou fez algum outro tipo de intercâmbio e quiser participar desse quadro, é só me enviar um e-mail nesse endereço que eu tô deixando aqui na tela, com o assunto Quero Participar do Storytime, que eu vou te enviar o roteiro explicando como que funciona, como que faz para vir aqui contar essa história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!